Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, como vão? Passando aqui, queridos, em nome do Senhor Jesus, para dar continuidade à leitura da palavra abençoada. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Ele toda honra e a Ele toda glória. Amém, eu glorifico, engrandeço e exalto o nome do Senhor, pela tua vida que tem acompanhado essa palavra abençoada. Amém? Em nome de Jesus, vamos dar continuidade na leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós faremos o capítulo 11. Amém? O ensino de Jesus acerca da oração. A palavra vai nos dizer assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Então lhe disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Glória a Deus. Qual pai do meio de vocês, se o seu filho pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Glória a Deus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou. E a multidão ficou admirada, mas alguns deles disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebul. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês, mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espada. Jesus ainda falando. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem.
Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: Esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui quem é maior do que Salomão, Jesus Cristo. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja em trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Olha só, queridos. Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em públicos. Ai de vocês, porque são um túmulo que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: Mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós? Quanto a você, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhe edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: Eu mandarei a vocês profetas e apóstolos, dos quais eles mataram alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderam da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele
e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós vamos aqui, queridos, para falar um pouco aqui desse versículo que vai falar sobre a oração. O Senhor Jesus, ele ensina aos discípulos acerca da oração. Vai dizer assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Então Jesus estava em um lugar e os discípulos ali talvez estivessem observando o nosso Senhor Jesus Cristo a orar. E ali despertou, algo dentro deles, despertou a curiosidade, despertou aprender a orar. Então eles foram lá com o nosso Senhor Jesus, com o mestre, e falou para ele assim: Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista, também aos seus discípulos, ensinou aos seus discípulos. E ele lhe disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Quando a gente começa a orar, as nossas orações que nós fazemos ao Pai, nós começamos engrandecendo o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos glorificando, exaltando, reconhecendo que Ele é o nosso Pai. Amém? Assim tem que ser a nossa oração. É claro que já aconteceu comigo de eu passar por uma batalha espiritual e já acordar dobrando o joelho, repreendendo o mal sobre a minha vida e o mal sobre a vida de alguém. Mas são situações e situações. Quando a gente acorda, nós dobramos os nossos joelhos, nós agradecemos a Deus, porque nós estamos acordando, nós glorificamos e exaltamos o nome do nosso Senhor no início da nossa oração. Amém? Em nome do Senhor Jesus, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. Olha só, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixes cair em tentação. Essa é a oração, o modelo de oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Amém? Muitas das vezes, não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo, de eu dobrar o meu joelho e eu não ter palavras para orar. E eu falar para o Pai: eu não tenho que orar. E eu não tenho que falar com o Senhor. Eu não tenho palavras. E aí a gente fica ali quietinho, fica quietinho, e o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre as nossas vidas. E aí ele começa a trazer na tua mente o que você deve orar. Às vezes não é nem por você. Deus vai trazer alguém para você orar por aquela pessoa. Deus vai trazer situações para você estar orando, intercedendo, suplicando, clamando pela vida daquela pessoa, intercedendo pela vida daquela pessoa. E aí o Senhor vai trazendo. E muitas das vezes o Senhor, ele quer de mim e de você a adoração. Que nós venhamos adorar. Também já aconteceu comigo, de eu chegar a um determinado lugar para orar. E nesse dia eu falei assim para minha família: hoje nós só vamos adorar o Senhor. Nós não vamos pedir nada do Senhor. Nós só vamos louvar e adorar Ele. E eu me lembro que nós estávamos passando por uma situação bem difícil. Mesmo diante daquela situação difícil, eu falei: nessa tarde nós vamos somente adorar o nosso Senhor. Era no horário da 9ª. Nós vamos somente adorar o nosso Senhor Jesus. E aí nós cantamos vários louvores ao Senhor. E engrandecemos e exaltamos o nome dEle. Não pedimos nada de Deus. Deus, com a sua rica misericórdia, Ele agiu naquela situação em que nós estávamos passando. Então, nós temos um exemplo, o exemplo de Josafá, quando um exército enorme se levanta contra a vida dele.
contra a vida do povo de Deus. E o Senhor manda que ele se levante, coloque os levitas à frente e adorem o Senhor. E enquanto eles louvam o Senhor, os inimigos eles são confundidos, eles são derrotados, eles começam a lutar uns contra os outros. E muitas das vezes o Senhor, ele só quer de mim e de você a adoração. Que nós venhamos tirar períodos de adoração, sem pedir nada dele. Porque se nós formos nos analisar, muitas das vezes as nossas orações são orações egoístas. Nós só sabemos pedir, pedir e pedir. Senhor, faz isso. Senhor, livra fulano, livra ciclano. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Mas o Senhor, ele nos chama para fazer uma oração de adoração a Ele. Que nós venhamos tirar também momentos de adoração ao nosso Senhor. Não com o interesse de que Ele vai fazer, não. Nós temos que adorar Ele porque Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele é soberano. Ele é o nosso Pai amado. Ele é exaltado acima de tudo e de todos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, aqui também o que me chama muita atenção é uma palavra que o Senhor diz aqui, ó. Por isso digo, versículo 9 do capítulo 11. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Nós temos peçam, busquem, batam, a porta será aberta. Pois todo o que pede, ele recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Nosso Senhor Jesus está com os braços abertos, com os seus ouvidos inclinados para que nós venhamos a pedir. Mas é claro que o Senhor ele vai conceder a mim e a você tudo aquilo que está dentro do propósito dele para mim e para a tua vida, que está no centro da vontade dele. Porque muitas das vezes nós fazemos orações que Deus nem ouve. Porque são orações, como eu disse, egoístas. São orações que nós acabamos pensando somente em nós e não no próximo. São orações que vão beneficiar somente a nós e não o próximo. E Deus não quer isso de nós. Deus, ele nos ensina a amar uns aos outros, a amar o nosso próximo. Então, o Senhor Jesus, ele nos ensina, ele nos ensina a orar quando nós convidamos a presença do Espírito Santo de Deus. Quem vai nos conduzir a orar é Ele, mesmo que a gente não tenha, com gemidos inexprimíveis. Ele conhece o nosso coração. Ele sonda, esquadrinha e conhece o meu e o teu coração. Então, você pode não abrir a tua boca, você pode não falar, mas aqui dentro do teu coração, do teu ser, Ele sabe o que se passa. E Ele vai se revelar a você, Ele vai te responder. E muitas das vezes, o Senhor, Ele quer que nós venhamos ficar em silêncio. Porque às vezes também a gente só fala. E como que a gente vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus? Se a gente só sabe estar falando. Né? Chega um momento que nós temos que nos calar um pouco para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus, toda vez o Senhor ele está aqui para nos ensinar a orar e a como pedir, a como fazer uma oração de adoração, de guerra, uma oração de intercessão, de súplica, de clamor. O Senhor ele nos ensina. Muitas das vezes você está ali com o joelho dobrado e você está orando pela sua vida, pela sua família, pela sua casa. E aí o Senhor vai trazer pessoas para você começar a interceder, para você começar a orar por elas. Isso agrada ao nosso Pai amado. Amém? Em nome do Senhor Jesus, porque tudo que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, dons, talentos, tudo, não é somente para nós. É para ajudar o nosso próximo também. É para compartilhar com o nosso próximo também, com o corpo de Cristo. Amém? Para edificar a vida de outras pessoas. E através das nossas vidas, essas pessoas elas venham ser livradas
curadas, tocadas, libertas, no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa tarde. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Eu vou começar a fazer os vídeos, né? Com poucos dias, amém, em nome do Senhor Jesus, para que nós venhamos finalizar os evangelhos e aí já vamos logo em seguida para um livro que eu tenho certeza que já está no meu coração, que Deus colocou para que nós venhamos estar fazendo a leitura, que é o livro de Salmos, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu creio que Deus, Ele há de falar comigo e com você, através da sua bendita, maravilhosa, pura palavra que cura e liberta. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz.